Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus, de Jesus, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Muita alegria que eu sinto sempre de me dirigir a vocês, trazendo mais um tema para a nossa reflexão de hoje. Falaremos hoje sobre esquecimento do passado. Será que seria bom nos lembrarmos do que fomos em vidas passadas? Se nós fomos uma pessoa que ajudava os nossos irmãos, quanta alegria nós sentiríamos. Se nós fomos um artista de sucesso, nosso ego iria para as alturas. Mas nos deixaria muito chateado caso nessa vida não sermos iguais. E se nos lembrássemos que fomos pessoas más, prejudicando de várias formas aqueles que hoje convivem conosco, ou que essa pessoa tenha tirado a nossa vida, que foi um inimigo muito grande que nos prejudicava a todo momento, como reagiríamos? A resposta é uma reflexão que temos que fazer individualmente. Tanto as coisas boas como as coisas ruins nos impediria de irmos em frente. As coisas boas, porque gostaríamos de repeti-las várias vezes e perderíamos tempo para desenvolver as outras qualidades. As coisas ruins, essa nos bloquearia a seguir em frente, pois a nossa consciência nos cobraria a todo momento. Então, vamos ver essa importância que tem em esquecermos o passado. O esquecimento das existências passadas. Se formos mesmos todos reencarnados, por que não nos lembramos das existências passadas? É uma questão estranha, né? Causa mesmo de dúvidas em muita gente. O esquecimento do passado ou as existências anteriores indica a sabedoria de Deus. A lembrança viva de episódios vividos anteriormente traria vários inconvenientes a nós, entre os quais podemos até relacionar alguns, como eles poderiam nos humilhar intensamente pela lembrança desagradável de muitos deslizes morais que tivemos, especialmente quando envolvemos terceiros, os nossos irmãos, os nossos amigos. Podia também trazer uma exaltação do orgulho e da prepotência, em virtude de posições de destaque no passado, onde nós éramos pessoas destacadas. Danosos efeitos nas relações sociais, pois se tivéssemos as nossas lembranças, teríamos a dos outros também. Traumas continuariam impedindo condições de felicidade, de progresso. Ódios e vingança estariam minando os relacionamentos e provocando novos agravamentos. Entre as inúmeras vantagens, será que nós teríamos alguma vantagem? Fruto da sabedoria divina, nós repetimos e encontramos oportunidade do recomeço, sem lembranças perturbadoras. O progresso efetuado permite-nos, agora com mais lucidez, optar por novos aprendizados.
reconciliação com antigos adversários, sem que necessariamente haja o constrangimento das recordações que a poderia nos impedir. Superação de traumas passados em circunstâncias, ora, renovadas, novas vivências e aprendizados, sem que o passado venha a importunar. Aquisições de novas experiências, sem qualquer ligação com o que já passou, com o nosso passado. Os que desconhecem o processo alegam que o esquecimento seria impeditivo para a reconstrução do próprio caminho, quando na verdade este apagar das lembranças significa uma verdadeira bênção que Deus nos dá. Deus nos beneficia com o esquecimento, colocando como que um véu em nossa memória, para que os erros, os equívocos do passado não sejam amarras ou pesos que nos impeçam de construir ou reconstruir a própria felicidade. Por outro lado, se quisermos saber o que fomos, ou o que fizemos antes dessa existência, é muito simples. Basta observar com atenção nossas tendências, as nossas habilidades, as nossas quedas morais, os nossos laços que nos ligam a certas pessoas. E aí sim poderemos avaliar que tipo de procedimento ou tipo de vivência nós adotamos nas existências anteriores. Nós somos o reflexo de ontem. Essa análise íntima permite corrigir os caminhos atuais. O assunto é muito empolgante, né? Mas a doutrina espírita, ela recomenda muito discernimento, evitando curiosidades desnecessárias. Essencial mesmo é o bom comportamento, agora, hoje, para construir um futuro muito melhor. A pergunta 392 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado. E eles respondem que o homem nem pode, nem deve saber de tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria, sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz, pelo esquecimento do passado. Ele é mais ele mesmo. E na pergunta 393 ele continua: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fosse para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que os atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus?
A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se recordasse de todo o passado? Como a vida é uma sequência, nós temos que sempre buscar o conhecimento maior. Quando o espírito entra na sua origem, ou seja, lá na vida espiritual, toda a sua vida passada se desenrola diante deles. Nós voltamos a nos lembrar. Ele vê as faltas, ou nós mesmos, né? Nós vemos as faltas cometidas e que são causa do nosso sofrimento, bem como aquilo que poderia ter nos impedido de cometê-las. Compreende que a paixão em que se encontra é justa e busca então uma nova existência que poderia reparar a que acaba de findar. Procura provas semelhantes àquelas por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento, e pede sempre aos espíritos que lhes são superiores para o ajudarem, para nos ajudarem na nova tarefa a empreender. Porque sabemos que o Espírito que lhe será dado, que nos foi dado como guia nessa nova existência, ele procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhes uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual estáis instintivamente atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebeste de vossos pais. É a voz da consciência que nos fala, e essa voz e a recordação do passado, voz que nos adverte para não cairmos nas faltas anteriormente cometidas. Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e subirá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles, quando retornar para a espiritualidade. Se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a intuição. E as nossas tendências instintivas são uma recordação do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Tudo quanto Deus fez é bem feito, e que não nos cabe criticar as suas obras e dizer como ele deveria ter regulado o universo. A lembrança das nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente. Em outros, exaltar o nosso orgulho. E por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu, para nos melhorarmos, justamente o que nos é necessário e suficiente, a voz da consciência.
e nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que poderia prejudicar-nos. Acrescentemos ainda que se nós tivesse essa lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos a dos atos alheios. E se esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivo para nos orgulharmos do nosso passado, é quase sempre uma felicidade que um véu seja lançado sobre ele. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores aos nossos. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. É por isso que nele se recorda com frequência a existência precedente. Como nos lembramos do que fizemos na véspera. Mais uma pergunta que ele faz aos espíritos podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? E eles nos respondem que nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Algumas pessoas creem ter a vaga lembrança de um passado desconhecido, vislumbrado como imagem fugitiva de um sonho, que em vão se procura deter. Essa ideia não seria uma ilusão? Algumas vezes é real, mas quase sempre é também uma ilusão, contra a qual se deve precaver, pois pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores, será que ela é mais precisa? É mais precisa, sim. À medida que o corpo é menos material, recorda-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para todos aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. A questão 398 pergunta se as tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, pelo estudo dessas tendências, ele poderá conhecer as faltas que cometeu? Sem dúvida, eles nos respondem, até um certo ponto. Mas é necessário ter em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele tomou no seu estado errante. A existência atual pode ser muito melhor que a precedente, que a anterior. Pode ela ser pior? Por outras palavras, pode o homem cometer numa existência faltas não cometidas na precedente, na anterior? Isso depende do seu adiantamento. Se ele não souber resistir às provas, pode ser arrastado a novas faltas, que serão a consequência da posição por ele mesmo escolhida. Mas, em geral, essas faltas denunciam antes um estado estacionário do que retrógrado.
que é o voltar. Porque o espírito pode avançar, ou se deter, ou seja, estacionar, mas não recuar. Chegado ao tempo que a providência marcou para a sua vida errante, o espírito escolhe por ele mesmo as provas às quais deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Ou seja, o gênero de existência que acredita mais apropriado a lhe fornecer os meios. E essas provas, então, estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se nelas triunfa, ele se eleva. Se sucumbe, tem de recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. É uma virtude dessa liberdade que no estado de espírito escolhe as provas da vida corpórea. E no estado de encarnado delibera o que fará ou não fará, escolhendo entre o bem e o mal. Às vezes tem uma vaga consciência e elas podem mesmo lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isto não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores. Não esqueçamos disso. Que o fazem espontaneamente, com um fim útil e jamais para satisfazer uma curiosidade vã. Eles passam a nós pela intuição e chegam no nosso pensamento e acabamos conhecendo algo que nos é permitido conhecer. As existências futuras não podem ser reveladas em caso algum, por dependerem da maneira por que se cumpre a existência presente e da escolha posterior do espírito. O esquecimento das faltas cometidas não há obstáculo à melhoria do espírito. Porque se ele não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo que concebeu de as reparar guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Este pensamento é a voz da consciência, auxiliada pelos espíritos que o assistem, que nos assistem. Se ele atende às boas inspirações que lhe sugerem. Se o homem não conhece os próprios atos que cometeu em suas existências anteriores, pode sempre saber qual o gênero de faltas de que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Eu busquei no momento espírita uma reflexão muito bonita sobre a bênção do esquecimento. Um dos postulados básicos do espiritismo é o da pluralidade das existências ou a reencarnação. A evolução dos espíritos exige inúmeras existências para aperfeiçoar-se. A cada encarnação nós nos desenvolvemos um pouco mais, mas é muito lenta, que depende muito também de nós. Todos somos criados simples e ignorantes, mas seu destino é tornarem-se anjos. É o nosso final da caminhada. A magnitude da meta evidencia a impossibilidade de ser alcançada no curto espaço de uma vida terrena. Não há condições, em uma vida apenas aqui nesse planeta, nós adquirirmos todas as virtudes. Um
questionamento frequentemente levantado a essa ideia, ela refere-se ao esquecimento das existências passadas. Ela afirma-se que é o contrário dos nossos desejos. Se já vivemos muitas vezes na Terra, por que não nos lembramos? Se é sempre aqui que nós voltamos, até chegarmos no final da nossa jornada. Segundo alguns, a lembrança auxiliaria a não repetir os equívocos do passado. Nos ajudaria. Se nós soubemos que nós falhamos, era a chance de nós não praticarmos as mesmas falhas. Também serviria de incentivo à adoção de um nível nobre de conduta. Afinal, seria possível correlacionar as dores atuais a específicos erros antigos. Consequentemente, as criaturas teriam interesse em agir com dignidade. A crítica parece sedutora, mas não resiste a uma análise criteriosa. Tenha-se em mente que o esquecimento constitui a regra geral. Raras pessoas têm, naturalmente, a lembrança de seu agir em outras existências. A sabedoria divina certamente possui razões para assim estabelecer. Porque Ele nos conhece. Deus conhece a cada um dos seus filhos. Então convém recordar que a lei do progresso rege a vida. Na conformidade dessa lei, os espíritos não retroagem em suas conquistas. Nós não recuamos, nós não voltamos. As posições sociais, elas mudam constantemente. Mas ninguém é hoje pior do que já foi um dia, ou do que foi ontem. As conquistas morais e intelectuais dos espíritos jamais são perdidas. Assim, cada homem hoje se encontra no auge de seu processo evolutivo. Ninguém nunca foi no passado mais bondoso ou mais nobre do que é agora. Isso evidencia que o passado dos homens em geral não é repleto de nobres e belas ações. Nesse contexto, o esquecimento das encarnações anteriores constitui uma bênção. No âmbito de uma única existência, quantas vezes a criatura deseja esquecer seus equívocos, os nossos pequenos erros que a gente comete, a gente quer esquecer rapidamente. Não é fácil conviver com a lembrança de atos levianos. Inúmeros relacionamentos correm perigo pela dificuldade dos seres humanos revelarem os erros recíprocos. E, na verdade, os erros são inerentes ao processo de aprender, vivendo e aprendendo. O erro nos ensina a acertar. Não é possível sair da mais completa ignorância e transitar para a angelitude sem cometer equívocos nesses gigantescos caminhar. Nós somos humanos, o erro faz parte da nossa vida. O importante é aprender com eles. Para proporcionar os acertos necessários, a divindade permite o esquecimento do viver passado. O que se viveu persiste na forma de intuição, tendências, simpatias e antipatias, facilidades e dificuldades. Muitas vezes, o inimigo de ontem renasce na condição de um filho. O esquecimento permite
a transformação da mágoa em amor. Ante o rostinho rosado e o olhar ingênuo de uma criança, torna-se possível amar a quem ontem odiávamos. Quem outrora nos incomodava, hoje nos auxilia na figura de um amigo, na figura de um irmão. Então, meus irmãos, sobre a bênção do esquecimento, refunde-se as emoções e elos fraternos se estabelecem. Assim, não é relevante lembrar o passado. A palavra já diz, é passado. O importante, o mais importante, é viver bem o presente. Que Deus nos dê muita sabedoria para refletirmos sobre esse assunto. E não procuremos saber tanto que nós fomos do passado, mas nos preocupemos mais em preparar melhor o nosso futuro. Fique todos bem, fique todos em paz. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado.